Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, capítulo 11, Os Três Reinos, e estamos no item Os Animais e o Homem. Hoje as questões serão 596, 597, 597A, 598, 599 e 600. Talvez fique um pouquinho maior esse vídeo, mas tem informações extremamente importantes para nós compartilharmos, tá bom? Falando de compartilhar, se você puder compartilhar esse vídeo, se você puder curtir, comentar, quanto mais curtida, mais comentários, mais compartilhamento, o YouTube e o Facebook recomendam para as outras pessoas que ainda não viram e pode chegar a quem precisa desse vídeo para estudar a doutrina espírita, tá bom? Então vamos lá, 596. De onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem humana? E por que essa aptidão se revela mais nos pássaros que nos macacos, por exemplo, cuja estrutura tem mais analogia com a do homem? Resposta: formação peculiar dos órgãos vocais, auxiliada pelo instinto de imitação. O macaco imita gestos, certos pássaros imitam vozes, mas os macacos se comunicam. Não imitam as nossas vozes, como o papagaio, por exemplo, que fala, né? Louro quer café, louro quer café. Na realidade, ele não está raciocinando para falar isso. É que é esse barulho, como se fosse um, né? Esse barulho gera uma coisa para ele. Boa ou não, não vou entrar no mérito da questão, mas gera uma coisa para ele, que é o café. Louro quer biscoito, louro quer biscoito. Ele não está pensando, eu quero aquele biscoito lá. Ele só sabe que quando ele imita, quando ele reproduz esse som como se fosse um, ou como se fosse ou louro quer biscoito, e para ele tanto faz, quando ele imita isso, ele sente aquilo no paladar. Então, baseado no instinto de conservação, ele gera aquela reação. Então, ele não está raciocinando, tá? Necessariamente como nós raciocinaríamos. O macaco, por outro lado, ele está imitando o gesto. E ele tem o dele que o outro entende. Mas a pergunta relativa ao macaco é porque, segundo Darwin, e a teoria mais aceita do macaquinho, do Australopithecus nanicus até onde nós estamos hoje, que foi quando houve as encarnações dos primeiros espíritos, das primeiras encarnações como espírito, depois que o princípio inteligente foi transformado em espírito, no mundo primitivo, no caso da Terra, esses espíritos encarnaram pelas primeiras vezes no meio dos Australopithecus nanicus. Ou seja, numa família que tinha lá, 10 filhotes, um era espírito, os outros 9 princípio inteligente. Fábio, mas nascia junto assim? Nascia junto, a primeira encarnação, não tem ideia, na natureza não dá saltos. E aí foi, até que só ficou espírito naquele grupo de Australopithecus nanicus que foi se deslocando do restante e foi criando uma comunidade própria. E os Australopithecus nanicus continuaram lá com o princípio inteligente. Onde nasceu o princípio inteligente, eles iam com os princípios inteligentes. Onde nascia espírito, ia com o grupo de espíritos. Por isso que existe macaco até hoje e existe também o ser humano, porque houve essa divisão. O corpo estava pronto, a fêmea ia ficar prenha. O que nós vamos colocar ali? Vai colocar um princípio inteligente ou vai colocar o espírito? Não, põe o espírito nesse aqui. Nascia, como era espírito, ele ia para o grupo de espíritos, já se desvinculando. O que vai colocar nesse aqui? Essa aqui está prenha. O que vai colocar nesse aqui? Vai colocar princípio inteligente. Esse princípio inteligente ia com o grupo de princípios inteligentes por afinidade. E aí foi separando, e aí depois da escala do Darwin, né, a gente continuou para um lado e os macacos continuaram sendo macacos. Né, como a gente falou nos vídeos anteriores, que o princípio inteligente vai estagiando, etc, etc. Dá uma olhadinha lá que é interessante. Certo? Vamos lá. 597. Já que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Resposta: sim, e que sobrevive ao corpo. Nós chamamos de princípio inteligente. 597A.
Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Importante pergunta, que a gente quer de todo jeito que seja, né? Eu entendo, porque eu amo tanto o Baltazar. Baltazar é meu cachorrinho. Baltazar Lingo Pereira é o meu cachorrinho. E a gente ama aquela figura, mesmo dando trabalho. A gente ama e gostaria muito de vê-lo quando ele desencarnar. Tem muita fantasia, porque o Chico teria dito, porque o Chico Xavier teria dito, porque... Lê o livro que chama Emmanuel, é um livro de capa verde, o título é Emmanuel. Lê esse livro que você vai ver que o Chico Xavier não falou coisa nenhuma essa história de cachorrinho, de gatinho, seja lá o que for. E se falou, é a opinião dele, não é exatamente aquilo que acontece, tá? Entre Chico Xavier e Kardec, Kardec fala do próprio Emmanuel. Fala do próprio Emmanuel. Sempre na dúvida fica com Kardec. E Kardec, entre o espiritismo que ele escreveu e a ciência, fica a ciência. Então, certo? Então vamos lá. Esse princípio, 597A, esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Resposta: é também uma alma, se assim quiserdes. Uma espécie de, né? Isso depende do sentido que se dá a essa palavra, mas ela é inferior à do homem. Entre a alma dos animais e a do homem, há a mesma distância que existe entre a alma do homem e Deus. Eu vou ler de novo. É também uma alma, se assim quiserdes. Isso depende do sentido que se dá a essa palavra, mas ela é inferior à do homem. Entre a alma dos animais e a do homem, há a mesma distância que existe entre a alma do homem e Deus. Certo? Animais, homens, Deus. Mesma distância. Certo? Importantíssimo isso. Importantíssimo isso. Para a gente não começar a deturpar a criação porque a gente acha, que a gente quer que seja. Né? 598. A alma dos animais conserva após a morte sua individualidade e a consciência de si mesma? Importante, hein? Resposta: sua individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece em estado latente, dormindo. É uma espécie de perispírito, uma forma de perispírito. 599. A alma dos animais tem a opção de encarnar num dado animal mais do que outro? Ele pode escolher onde ele quer encarnar? Não. A alma dos animais não tem o livre-arbítrio. Eu vi recentemente uma tolice gigantesca num podcast. É que a pessoa, inclusive ela fala que tem extraterrestre reptiliano encarnado e que ela olha assim, ela consegue ver que são reptilianos, que tem a forma extraterrestre reptiliana no corpo espiritual, mas está num corpo carnal, roubou um corpo carnal e estão fazendo maldades por aí. Você tem uma ideia do tipo de gente que fala essas barbaridades. Enfim, incorpora extraterrestre, que fala robotizado, essas coisas. E aí ela falou que o cachorro, quando tem muita afinidade com o dono, o gato, quando tem muita afinidade com o dono, ele desencarna e fica aguardando no plano espiritual a oportunidade de encarnar novamente com aquela pessoa. E aí as pessoas adoram, quem gosta de cachorrinho adora, fala: nossa, que bom, o meu vai ficar me esperando lá. E aí quando eu tenho vontade de adotar outro cachorro, ele me direciona até encontrar o corpo onde ele vai nascer. Olha, mas umas coisas assim, você fala: mas não tem livre-arbítrio, não tem escolha, não tem... Cada um acredita no que quer, né? 600. A alma do animal, ao sobreviver ao corpo, fica num estado errante como a do homem após a morte? No caso do espírito, nós, espíritos, ficamos no estado errante. Esse errante significa entre uma encarnação e outra.
tá? Então é o estado entre uma encarnação e outra, consciente, ou no umbral, na colônia, enfim. O animal, acontece a mesma coisa? Resposta: é uma espécie de erraticidade, uma vez que não está unida ao corpo, mas não é um espírito errante. Como não está encarnado, pode chamar de erraticidade, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma capacidade. É a consciência de si mesmo que constitui o principal atributo do espírito. O espírito do animal é situado após a morte pelos espíritos que se incumbem disso e ganha uma utilidade quase imediatamente. Ele não tem tempo de se relacionar com outras criaturas. Ele não tem tempo de se relacionar com outras criaturas. O espírito do animal é situado após a morte pelos espíritos que se incumbem disso e ganha uma utilidade quase imediatamente. Ele não tem tempo de se relacionar com outras criaturas. Está no Livro dos Espíritos, questão 600. Fábio, mas eu acho que é. Tá, fica com a sua certeza. Fica com o seu achismo. Você é livre, bem. Pensa como você quiser. O que não dá para fazer, o que é inadmissível e o que me incomoda muito é você pegar a sua vontade, a sua crença, aquilo que você acredita, aquilo que você gostaria que fosse verdade, e propagar isso como se fosse verdade do Espiritismo. Sabe? É essa a minha bronca. Porque quem propaga o Espiritismo tem que ter pelo menos um pouquinho de coerência, tem que ter pelo menos um pouquinho de bom senso, de passar o que é certo para o outro, não passar o que acredita. Ou de passar o que gostaria. Eu gostaria muito que o Baltazar está cego, está com problema no coração, toma remédio todo dia, tosse, tadinho. Uma barbaridade, porque o coração é muito grande, tá inchado. Tem que ficar tomando diurético, porque senão enche o pulmão de água. Uma grana para manter ele vivo. Né? Só tem que ser ração especial, ele é difícil de comer, não pode comer nada que não seja feito para animal, e ele não quer, ele quer coisa com gosto. Cheio de vontades, que a gente mima também. E um dia ele vai morrer, e me dói o coração só de pensar. Mas ele vai seguir, aquele princípio inteligente vai seguir. O corpo do Baltazar vai acabar. O Baltazar vai acabar. O princípio inteligente que hoje está recebendo o carinho que eu dou para ele, recebendo o aprendizado gigantesco que ele está recebendo por conta das doenças que ele tem, embora o animal tenha uma percepção diferente da dor, uma percepção diferente do sofrimento, uma percepção diferente do tempo, espaço, etc, etc. Então não é como a gente vê e sente. Então muito provavelmente não. Nós sofremos mais do que eles pelas doenças que eles estão passando. Temos que cuidar, fazer o possível para a qualidade de vida. Claro, não devemos judiar os animais. Claro, eu como carne ainda. Não consigo não comer. Mas cuido do Baltazar como membro da família que ele é. Para mim ele é. Mas quando o corpinho dele morrer, acabou o Baltazar. O princípio inteligente que habita nele vai continuar a sua evolução. Sabe Deus onde? Sabe Deus onde? Que tipo de... Se ele vai continuar nascendo cachorrinho, que raça que vai ser? A gente não sabe qual é a progressão dentro da raça. A gente não sabe qual é a progressão. Depois do cachorro vem o quê? Esse princípio inteligente já está apto a encarnar como o quê? Sabe? Então, eu, espírito, dou forma ao corpo e interajo com o corpo com o meu livre-arbítrio. O animal não, o princípio inteligente é colocado lá no corpo pronto. Não depois que o corpo está pronto, mas sem interferir em absolutamente nada.
age com sua personalidade, evidentemente, cada um é de um jeito, mas dentro do seu instinto de conservação, aquilo que é melhor para ele. Então ele sabe que se ele pedir carinho para mim, ele vai ficar na mordomia, não é? Então eu gostaria muito que ele ficasse no plano espiritual e que quando o meu corpo dorme e eu saio do corpo, eu fosse lá ver o Baltazar e brincar com ele. Até gostaria, mas isso é um egoísmo danado, ele precisa evoluir. Deus não fez o princípio inteligente para isso, ele fez o princípio inteligente para evoluir e virar um espírito futuramente, não é? Perceberam? Aquilo que eu quero que aconteça é diferente daquilo que é real. Então, como eu gostaria muito que acontecesse isso, então vou pegar alguém que falou uma bobagem que existe colônia de cachorro, alguém que falou bobagem do tipo que o cachorro fica esperando lá para encarnar comigo de novo. O cachorro fica me esperando no plano espiritual para quando eu desencarnar ele vir me receber. Eu pego bobagens desse tipo aqui, trago 3 pessoas que são mais ou menos famosas e tudo mais e deixo para lá o que o Kardec falou. Quem falou para o Kardec foi Jesus, o Espírito de Verdade, e os prepostos dele. Olha a gente que respondeu para o Kardec, pelo amor de Deus. Existe a colônia de cachorro. A pessoa que, né? Enfim. Eu recebo um extraterrestre, dou comunicação, vejo os reptilianos que estão por aí, os não sei quem, os bonzinhos são de outro planeta melhor, os ruinzinhos são os reptilianos, e aí dá comunicação em frente às câmeras e faz, eu estou fazendo a comunicação meio robótico, essas tolices, pegar gente desse tipo, porque me interessa, de colônia de cachorro e tal, e mostro para vocês, falo, não, porque o cachorro realmente fica esperando lá, logo a Baltazar. E quem respondeu para Jesus foi o Espírito de Verdade, que é o próprio Cristo, e os espíritos prepostos dele que responderam as coisas, São Luís, Santo Agostinho, essa gente aí que respondeu para ele, para o Kardec. Então, gente, pelo amor de Deus, coerência, né? Usa a inteligência, pelo amor de Deus, coerência. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica, amanhã tem mais. Tchau!